Ah lá, o Peter errou. Olha só, o Peter falou que o Alexandre de Moraes não ia fazer nada com a lei da dosimetria, ia ficar guardando isso como uma carta na manga. E não, ele mandou suspender a lei da dosimetria, tá? Não é bem assim não, tá? Ele suspendeu em um caso particular. O que ele está querendo dizer aqui é que ele não quer diminuir a pena das pessoas da dosimetria. Lembra, a gente falou quando a aplicação da pena da dosimetria tinha duas possibilidades. Ou você pedia o recálculo da pena na primeira turma, portanto seria o Alexandre de Moraes que iria avaliar esse caso. A outra alternativa é você entrar com uma revisão criminal e seria o pessoal da segunda turma que iria avaliar o caso. E aparentemente o Alexandre de Moraes não quer ele reduzir as penas que ele deu para o 8 de janeiro. Lembra que o Alexandre de Moraes ele tem uma coisa meio pessoal com essa história, né? Ele ficou machucado por dentro com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, né? Então é essa situação. Ele não quer reduzir a pena do pessoal do 8 de janeiro, tá? Isso foi o que eu entendi daqui. As pessoas estão entendendo como se, não, ele suspendeu a lei. Não, ele suspendeu em um caso. A pessoa que pediu para ele fazer o recálculo da pena na lei da dosimetria, uma dona que a senhora... Aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão na execução penal de Nara Faustino de Menezes, uma das condenadas por participação nos atos antidemocráticos. É um absurdo que ele fez? É um absurdo que ele fez. Mas entenda, não é que a lei da dosimetria esteja suspensa. Não, ela está valendo. Como bem lembra o Sérgio Moro aqui, ela tem presunção de constitucionalidade. Inclusive, essa decisão dele de suspender, mesmo nesse caso concreto, está errada. Ele não poderia fazer isso, tá? Ele poderia, ele próprio, decretar a inconstitucionalidade da lei, mas ele teria que submeter isso a plenário. Para a lei se tornar inconstitucional, tem que ser votação em plenário. Vamos entender esse caso aqui, porque está tendo muita desinformação aqui. Sim, o que o Alexandre de Moraes fez foi um absurdo, mas não, ele não suspendeu a lei da dosimetria. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsu. Essas notícias foram sugeridas por Nikita Molotov, Orientação Miseísta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria um dia após a promulgação do ato pelo Alcolumbre. O pessoal está querendo colocar que não, que brigou, é a briga, Alexandre de Moraes fazendo merda. E ele está fazendo merda, não me entenda mal. Mas não é a suspensão completa da lei da dosimetria. Nota que isso aqui também tem um pouco da esquerda e da imprensa esquerdista, né? Que quer dizer, tá vendo, a lei da dosimetria não vai valer, bate nos bolsonaristas, Xandão, bate mais nos bolsonaristas, Xandão. A imprensa, a esquerda tá louca nisso, tá? Adorou esse tipo de coisa, né? Tá dando como se tivesse ganho a causa. Não, não foi isso aqui. Ó. A decisão publicada nesse sábado responde a um pedido de alteração de Nara Faustino Menezes. Então é muito importante entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você suspender a aplicação da lei de forma abstrata, para todo mundo, para todas as pessoas. Outra coisa diferente é você suspender num processo específico, num caso específico, tá? Aqui, ó, o magistrado considerou que a solicitação só poderia ser analisada após o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Olha só, ele diz aqui, ó, a superveniência da interposição direta de ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o fato dessa lei estar sendo questionada em ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade configura fato processual novo e relevante, ou seja, apesar da lei estar valendo, a lei está valendo, mas ela está sendo contestada por uma ADI, né? Que poderá influenciar no julgamento de pedidos realizados pela defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei por segurança jurídica até a definição da controvérsia pelo STF com o prosseguimento regular da presente ação penal em seus exatos termos conforme transitado em julgado, é o que argumenta o ministro. Ou seja, o que aconteceu aqui? Lembra que eu falei para vocês, com a lei da dosimetria, haviam dois caminhos que os advogados de defesa poderiam tomar. Eles poderiam pedir o recálculo da pena pelo próprio juízo de execução, que é o caso do Alexandre de Moraes, ou eles poderiam pedir a revisão penal que cairia na segunda turma, tá? Ambos os casos, um juiz vai avaliar aquele caso de acordo com a lei da dosimetria, que é um fator novo e coisa e tal, e vai decidir qual é a posição. O que o Alexandre de Moraes está falando é, eu não vou mudar não, eu não quero valer essa porra não, eu vou protelar o que eu puder, eu vou protelar isso daqui, tá?
Então tá mais do que claro que é mais uma vez o Xandão querendo dar uma alegriazinha para a esquerda, tá vendo? Eu tô continuando batendo, vou bater nos bolsonaristas, tô batendo nos bolsonaristas. Não vai afetar de fato quem entrar com a revisão. Sendo que existe um problema nisso, tá? Porque de certa forma ele está dizendo que recomenda por segurança jurídica a suspensão da aplicação da lei. Os outros ministros do STF vão seguir essa recomendação? Não sei, não deveriam. Ele está errado nisso daqui, tá? A lei está valendo. Ele deveria refazer o cálculo da pena da moça lá, da senhora Nara Faustino de Menezes, que foi condenada aí por envolvimento. Agora, o que eu acho que o advogado dela deveria fazer é entrar com uma revisão criminal, tal como outros advogados estão fazendo. A revisão criminal não cairia com o Alexandre de Moraes, cairia na outra turma ou com outro juiz qualquer. Outro juiz qualquer pode entender que a lei está valendo, refazer a conta da dosimetria e aplicar as novas regras já valendo. Sendo que, por que ele está dizendo aqui que a aplicação da lei por segurança jurídica? Porque, em tese, se essa lei for depois decretada como inconstitucional, ela deixaria de valer e, portanto, esse recálculo que houve da pena seria desfeito, a pessoa teria que voltar a cumprir a cadeia. Agora, repara, qual o problema da segurança jurídica nesse caso? Qual a lógica disso aqui? Não tem lógica nenhuma, né? É ele querendo protelar mesmo essa coisa, como fazendo birra. Sendo que todo mundo sabe que essa lei da dosimetria foi acordo do STF com o Senado, com o Executivo e coisa e tal. Ele está querendo fazer birra aqui. Está chateadinho com as coisas, porque está vendo que a situação está ficando complicada para ele, está cada vez mais difícil. Ele ficou questionado pela questão do Bessias lá no Senado e coisa e tal, e quis dar essa alegria para a esquerda, para o povo dele, né? Ele joga para o pessoal da esquerda, né? Ele está querendo, esquerda, não me abandonem, olha só como eu ainda posso ajudar vocês, esquerda, não me abandonem, continuem me ajudando, eu vou continuar, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? O grande desafio agora vai ver os outros juízes, né? Lembra que até o Jeffrey Schickini tinha falado que ele recomendava que fosse entrada com revisão criminal. Eu também acho, né, eu não sou um jurista muito experiente, estou por fora dessa área há muito tempo já, mas eu também acho que a revisão criminal seria o caminho melhor. Por quê? Porque todo mundo sabe que esse processo não é um processo jurídico, esse processo é um processo político. E cair na mão do Alexandre de Moraes é comprar a briga com o Alexandre de Moraes de novo, né? A revisão criminal vai cair na mão de outra pessoa, outro juiz pode ter uma visão melhor sobre esse caso, né? E é o que eu espero que aconteça. A grande dúvida que vai ficar agora é se os outros juízes vão atropelar essa recomendação do Alexandre de Moraes aqui. O Alexandre de Moraes, ele deu seguimento na ADI, e suspendeu a aplicação nos casos que baterem para ele. Não manda para mim caso, não. Se mandar para mim eu vou suspender tudo, não vou julgar nada. Ele não quer ficar no nome dele a diminuição de pena das pessoas, ele quer continuar brigando contra, lutando pela democracia, como ele chama, né? Essa ditadura de Araque dele, né? Mas é uma decisão absurda sobre qualquer aspecto que você veja, tá? Porque, como lembra o Sérgio Moro aqui, toda lei tem presunção de constitucionalidade. Não é razoável suspender a lei só porque partidos e associações satélites do PT entraram com ação de inconstitucionalidade no STF. Se dependesse da vontade dele, nem o plano real tinha acontecido, né? E é um absurdo também, porque a gente sabe que essa dosimetria foi fruto de um acordo, de um grande acordo. O que o Alexandre de Moraes está querendo agora é, mais uma vez, ele se sentindo apertado, precisando do apoio da esquerda. Esquerda, voltem a gostar de mim, por favor. Ele está exagerando, querendo, mais uma vez, perseguir o pessoal do 8 de janeiro. É um absurdo de qualquer forma que se veja, tá? Porque mesmo a aplicação, neste caso, da dona Nara Faustino de Menezes, é um absurdo por si só. Ainda tem um outro detalhe, tá? É um erro nesse negócio o fato de ele estar tirando por insegurança jurídica. Não. A justiça deve procurar sempre o indúbio pro réu. Se a lei está valendo e ela está sendo aplicada nesse momento, ela deveria ser aplicada nesse caso. Se depois o STF considerar inconstitucional a lei da dosimetria, aí beleza, os efeitos dela são revertidos, a pessoa pode ser novamente presa, né? Mas, cara, é um absurdo completo que ele está fazendo aqui. É mais uma arbitrariedade do Xandão, mais uma ditadura absurda, mais um ato ditatorial absurdo desse cara que não tem nenhuma condição de continuar como juiz da Suprema Corte. Eu espero que o Senado faça alguma coisa, eu espero que o Alcolumbre faça alguma coisa com relação a isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.